Mas os guias com quem trabalho disseram: sabe, estamos em um planeta com guerra há tanto tempo que esperamos por ela. E sempre conseguimos o que esperamos. Estamos criando a partir de um senso de história em um campo comum. E eles disseram que até a humanidade alcançar um nível de consciência em que a guerra não seja uma possibilidade, vamos tê-la. Mas eles dizem que estamos, na verdade, tendo que ver a nossa própria. Então, no primeiro livro que eles ditaram, que se chamava Eu Sou a Palavra, que foi falado através de mim, eu acho, em 2009. O guia afirmou que a humanidade enfrenta um momento de acerto de contas, um confronto com si e suas criações. Tudo nascido do medo deve ser recriado de forma elevada. Seja bem-vindo de volta ao programa, campeão Paul Salig. Como vai, Paul? Estou bem, obrigado por receber-me. Obrigado por retornar ao programa, meu amigo. Conversar nos bastidores é sempre prazeroso. Hoje discutiremos seu novo livro, O Livro da Inocência, que está lançando. Que ritmo, senhor Rei? Um livro a cada 2 meses. É sobre um por vez. Quero dizer, na última vez que veio ao programa, tinha lançado um livro, então lançou 2 livros este ano ou apenas um? Geralmente eles são lançados no outono. Então, em setembro do ano passado teve um livro e este ano também teve um livro e já terminaram o próximo, que dizem ser o último livro desta série de 12 livros. Nossa, que legal. Este ensino está se completando. Nossa, que fantástico. É. Além de Stephen King, acho que você é um dos escritores mais prolíficos. E Jane Patterson. Eu não escrevo nada. Eu sento numa cadeira, fecho os olhos e tomo ditado. É tudo, escrever. Então, para quem não conhece seu trabalho e identidade, pode falar um pouco sobre? O que você faz em termos de canalização e o que te torna único nesse universo da canalização? Não sei, não acompanho. Outros canais são honestos, então não posso comparar. Sei como trabalho e o que ocorreu por meu intermédio. Um canal para um coletivo. Eles se autodenominam os guias, ou eu os chamo de guias. Foi assim que receberam o nome. Os guias, eles têm outro nome que utilizam, que é Melquisedeque, e às vezes eles dirão: se você quiser nos chamar de algo, pode nos chamar assim. Os guias ditam livros inteiros através de mim, totalizando 12 completos e 11 publicados, todos transcrições fiéis das mensagens recebidas. O primeiro livro foi completado em aproximadamente 2 semanas e meia de sessões, enquanto o último levou cerca de 4 ou 5 semanas, pois não dedicava 3 ou 4 horas diárias ao processo. O que me diferencia? Não tenho certeza. Existe uma energia tangível quando os guias ensinam, e eles utilizam sintonizações energéticas para elevar a vibração ou alinhamento do leitor ou estudante, promovendo uma nova experiência do ser. Ao atingir uma corressonância com a fonte, operando mais eficientemente nesse nível, transcende-se estruturas comuns do nosso cotidiano, ensinado através do medo, raiva, egoísmo e outras coisas que historicamente nos doutrinaram. Suponho que o que me diferencia é continuar aparecendo para essas coisas, mesmo sem ter pedido, e talvez nunca venha a compreender totalmente o que agradeço. Sou um estudante do trabalho, não um professor espiritual ou guru, mas um rádio. Vejo-me como um rádio e, quando sintonizado com os guias como uma estação, meu verdadeiro trabalho é transmitir exatamente informações conforme as escuto, é como uma estenografia. Ao fazer uma leitura psíquica, sintonizo-me com a pessoa lida, que se torna a estação na qual me sintonizo, ou com as pessoas sobre as quais ela pergunta. Agora tivemos o prazer de nos encontrar pessoalmente no ano passado, ou melhor, foi este ano. E você estava realizando uma espécie de seminário ao vivo, se quiser. Me diga, durante essas sessões, os materiais também são para o livro ao fazer esse evento? Esse não, mas os últimos 8 livros ou mais foram ditados perante plateias inteiramente. Assim,
O último surgiu em eventos públicos. Em Berkeley, Califórnia, em Bull, Carolina do Norte, e num grupo de Maui que organizei, ao vivo, sabe? Assim, o número de eventos sequenciais que planejamos depende da duração do livro. Para os meses de agosto e setembro e início de setembro. Estou canalizando bastante porque é quando os livros têm chegado. Então, tentamos agendar eventos. Assim, os guias podem fazer. Em um workshop de um dia, podem fazer 3 palestras para um livro ou 20 páginas. Em um evento de 5 dias, podem criar 70 a 80 páginas de material. É bom ter a continuidade do mesmo público em várias sessões, pois os livros e ensinamentos se constroem progressivamente. Contudo, eles realizarão o necessário de qualquer forma. Imagino que seja mais fácil para você atuar diante de uma plateia do que só sentar numa sala com alguém ditando ou gravando. Você sabe, os 3 primeiros livros talvez estivessem prontos. Estava ao telefone com uma mulher em Berkeley, gravando minha parte enquanto ela anotava, e eu transcrevia aqueles CDs. Naquela época era um gravador de CD, e era assim que eu fazia. E agora eu não transcrevo mais nada. A fita de vídeo é enviada e há pessoas que fazem isso e alguém que revisa novamente, comparando com as gravações. Prefiro fazer isso perante uma plateia, pois a energia é alta. Havia elegância em fazê-lo a sós, pois os guias ensinavam de verdade. A pessoa na cadeira como aluno ou aluno e representante para todos os alunos. E quando você tem 100 ou mais pessoas em uma sala ou 500 pessoas online, os guias estão falando com um grupo maior, mas é o mesmo ensino. E realmente não dá para perceber a diferença quando você vê tudo transcrito, o que foi feito para um pequeno grupo de alunos ou o que foi feito para um maior. Então, antes de falarmos do livro, Paul, queria perguntar sobre algo que tem gerado muitas mensagens, que já abordamos no programa, a mudança de consciência humana. E que todos estamos em transição, melhorando, evoluindo e nos aproximando de uma vibração superior. E ainda assim estamos a ver, e temos visto, mas mais recentemente, a começar a ver algumas terríveis horrores ocorrendo no Oriente Médio, conflitos acontecendo na Ucrânia. São esses tipos de conflitos em curso. Intensificam esse ódio e divisão. Isso vem acontecendo. Acho que provavelmente nos últimos 8 anos, quase 10 anos, começamos a ver coisas que estavam subterrâneas começarem a emergir. Racismo, coisas assim. O que os guias dizem sobre, não especificamente sobre o que ocorre agora, mas essa energia, como ela coincide com o que devemos fazer com essa mudança na consciência da humanidade? Infelizmente, sugiro que isso faz parte do problema, pois nada é tratado até ser visto. Então você diz que restam 10 anos. Mas os guias com quem trabalho disseram que estamos em um planeta com guerras há tanto tempo que já as esperamos e sempre recebemos o que esperamos. Estamos criando a partir de um senso de história em um campo comum. E eles disseram que, até a humanidade alcançar um nível de consciência em que a guerra não seja uma possibilidade, vamos ter lá. Mas eles dizem que estamos, na verdade, tendo que ver nossa própria criação. Então, no primeiro livro que eles ditaram, chamado Eu Sou, a Palavra que foi falado através de mim, acho que em 2009, o guia afirmou que a humanidade enfrenta um acerto de contas, um confronto com suas criações e consigo mesma. Tudo gerado pelo medo deve ser recriado superiormente. No livro da verdade, isso foi ditado. Muito em breve, a eleição presidencial e o quê? 6, 8 anos atrás, seja lá o que for agora, disse o guia. Tudo o que foi enterrado vai ser trazido à tona. E isso significa o que foi enterrado no quintal há 5 anos e o que foi enterrado há 2000 anos. E se você quiser ver seu quintal como um sítio de escavação, vai ser uma bagunça. E o propósito de ver todas essas coisas não é para apontar dedos ou para... Não é para apontar erros em alguém ou algo, mas para revisitar ou elevar a percepção sobre essas questões, evitando repeti-las. Os guias já disseram muito. Consultarei-os em breve para ver se desejam intervir.
pois posso ter compreendido mal sua pergunta. Mas os guias disseram que podemos aprender com a insensatez da guerra. Pode-se aprender sua futilidade até que ninguém reste, se assim desejar. Temos livre-arbítrio, e somos nós escolhendo isso. Mas eu entendo algumas coisas que acho que são importantes. Uma coisa é, sabe, eu não acho que eu, Paulo, ou você, Alex, criamos tudo. Eu não sei. Acredito firmemente que atuamos em um campo comum, onde nossa percepção e relação com algo sustentam sua essência. Os guias repetiram: o que ou quem relegamos à escuridão nos atrai para ela, um princípio de ressonância vibracional. O que ou quem condenamos nos condena em retorno. Não é que estejam agindo, é o nível de energia correspondente, o alinhamento que você mantém. Você não pode ser a luz e manter outro na escuridão. Eles disseram isso muitas e muitas vezes. Suspeito que o que ocorre agora é o que estava oculto sob o tapete. Não são novidades, são muito antigas. Até que as enfrentemos de verdade, teremos grandes problemas. Mas se virmos isso como uma oportunidade, há esperança nisso. Deixe-me ver se eles querem dizer alguma coisa. E para aqueles que nunca me ouviram canalizar, não é elegante. Eu sussurro, repito, e parece bobo, mas é assim que acontece. E estou na minha segunda xícara de café, então vamos ver se surge alguma coisa. Eles estão dizendo que gostariam de descansar, gostariam de abordar isso. Você está na borda de um precipício, na borda de um precipício. Como você quer viver sua vida, viver? Como você quer amar, amar? Como deseja dividir? Como deseja dividir? As divisões são suas, entende? As divisões são suas, entende? Fronteira é criação. Fronteira é criação. Nacionalidade é uma criação humana. Nacionalidade é uma criação humana. Religião é uma criação humana. Religião é uma criação humana. Você vive na separação, constrói muros. Vocês são fronteiras despedaçadas repetidamente. Você se pergunta por que briga até perceber que é um só. Você se pergunta por que briga até perceber que é um só. Perceber é dizer não. Perceber é dizer não. Você encontrará defeitos, formas de se separar. Você encontrará defeitos, formas de se separar. A escolha de fato é sua no final. A escolha de fato é sua no final. Agora, como já dissemos anteriormente, a humanidade está passando por transformações em um ritmo extremamente acelerado. Os decibéis estão mais altos do que nunca. E o tom está se elevando progressivamente. A frequência está mudando rapidamente. A frequência está mudando rapidamente. E tudo o que foi reivindicado com medo, agora está sendo visto para que possa ser visto de novo. Ver algo de novo não é melhorá-lo, é resgatá-lo. É resgatá-lo na origem. Atualmente, compreenda que a fonte não é uma divindade que atende aos seus desejos. A fonte é, na verdade, a única nota cantada que se manifesta em tudo aquilo que seus olhos podem observar. E verdadeiramente, tudo aquilo que é possível conceber na mente quando você invoca essa única nota cantada ou a presença da fonte, onde antes ela foi rejeitada. A guerra, então, assume um propósito, um ato supremo e deliberado de negação da fonte, que é a origem de todas as coisas. Da fonte de todas as coisas, você pode reivindicar isso e elevar-se a um plano superior. Elevar-se a um plano superior. Agora, um plano superior é simplesmente uma ressonância distinta. Quando você tem a clareza de quem realmente é, quando compreende a sua própria identidade de maneira mais profunda e elevada, você passa a enxergar essa mesma essência nos outros. Nos outros que se encontram do outro lado do muro, ultrapassando as barreiras da religião, da etnia ou dos registros históricos. Essa percepção é crucial e merece ser destacada com ênfase. Dados históricos têm sua parcela de responsabilidade em determinadas circunstâncias atuais. Você tende a pensar que é o produto do que ocorreu, seja um fato de 1000 anos atrás, seja o seu último casamento, ou aquela carreira que você empreendeu e não teve sucesso, ou o fracasso de uma carreira. Você não é essas falhas. Pode aspirar a tudo de um patamar elevado, mas não será possível se não reconhecer a verdadeira fonte. Não será possível se negar a fonte de tudo. Opressão, sinto-me oprimido, é negar o divino. A polarização que você menciona é apenas uma manifestação. Da divisão acumulada. Todos vocês, com a concepção de origem,
Se há um Deus alhures, se há um Deus alhures, não está onde estou, não está onde estou, nem onde aquelas pessoas estão, nem onde aquelas pessoas estão. E exatamente o que eu quero ser, e exatamente o que eu queria ser. O eu divino, o verdadeiro você, sabe quem é, e não conhece fronteiras. E não conhece fronteiras ou separação. Na verdade, até que você perceba que é um só, você sofrerá através da negação do divino, que é a fonte da separação, que é a fonte dessa separação. E eles estão dizendo ponto final. Eles definitivamente tinham algo a dizer sobre isso, eu acho. É fascinante. Novamente, eu te conheço e temos uma história, mas para quem está ouvindo, parece que você não tem noção do que está acontecendo consigo. Isso é algo novo para quem nunca experimentou isso contigo. É um ponto muito interessante de se destacar. É realmente uma ditadura. Eles têm falado, nos últimos meses, discutiu-se sobre coisas que todos vivenciamos. Eu estava em Maui durante os incêndios aqui, e com o tumulto mundial, eles têm abordado isso à sua maneira. Raramente o fazem. Acontecimentos atuais. Pelo nome, ainda que aludam às coisas. Eu sei. No primeiro livro, eles falaram sobre o 11 de setembro, e essa foi a única vez que eu vi algo assim. Mas eles falaram disso como uma oportunidade de superar a necessidade de vingança ou de ser o conquistador a que estávamos acostumados. E que foi uma oportunidade que de fato perdemos de nos posicionarmos de uma maneira nova. Mas eles têm falado sobre como tratamos uns aos outros e como cuidamos ou não cuidamos uns dos outros de maneiras muito explícitas há algum tempo. E eu acho que cada palestra que eles deram nos eventos das últimas 6 semanas que participei foram muito na linha do que eles estão dizendo agora. Mas não, eu não sei o que eles vão dizer até ouvir. E quando começo a antecipar, eles geralmente usam uma palavra que me horroriza, só para me manter alerta. E eles fazem isso, às vezes, para que eu não atrapalhe ou comece a antecipar o final de uma palavra ou de uma frase. Porque estou num ritmo. Se você dissesse, era a noite antes do Natal e por toda a... eu iria querer dizer casa. Mas se os guias dissessem, era a noite antes do Natal e por todo o refeitório, eles fariam isso só para eu pensar, meu Deus, o que estou ouvindo? E isso me coloca de volta nos eixos. A única coisa que você disse antes era que precisamos meio que desenterrar muitas coisas que foram enterradas. E voltando, na última década, o racismo foi uma grande questão que começou a coisas que costumavam estar nos cantos silenciosos ou que você ouvia em uma sala dos fundos ou em um bar, as pessoas passaram a exibir abertamente e a dizer em voz alta. E é como, o que está acontecendo? Se você deseja falar sobre reviver o passado, o que está acontecendo no Oriente Médio é bem antigo, de alguns milhares de anos. Então, até nos reconciliarmos com essas coisas, continuarão sendo desenterradas e mostradas a nós de várias formas, certo? É assim que eu entendo. Eu acredito que se você compreende que nada pode ser iluminado ou curado enquanto estiver oculto na escuridão, perceberá o propósito de encarar o que preferimos evitar. Todos nós temos um papel nisso, pois, como mencionei, não sou o criador de tudo, mas minha consciência influencia tudo que vejo, assim como a de todos. Estamos, portanto, alinhados com essa realidade, compartilhando experiências, mesmo que tenhamos perspectivas distintas sobre seus significados. Reconheço que minha consciência contribui para a realidade que vivencio. Isso se relaciona com a ideia de que o que condenamos nos condena, um acordo vibracional. Os guias falam sobre isso, referindo-se à sala superior, uma oitava de consciência além do ordinário. Estamos nesta oitava, nossa realidade, com notas altas e baixas. Suponho que as baixas sejam ódio e guerra, o que nomeamos mal ou negação do divino. Mas dizem que existe uma oitava acima que é
coexistindo com a nossa. Não é um lugar. É como se cada música pudesse ser executada uma oitava acima e o trabalho deles é fazer essa transposição. Então, na oitava superior, percebo que tudo pode ser restaurado e renovado. Um dos seus ensinamentos antigos, que me intrigava, dizia que não se deve levar o homem mau ao cômodo superior, pois ao torná-lo mau, alinhamo-nos a ele nesse nível. Julgamento ou medo. Se faz isso, não pode transformar de verdade. É um desafio mudar para um lugar onde veja as coisas sem decidindo o que deveriam significar, com base em muitos dados históricos são usados como contexto para nossos argumentos. Isso é o que era antes. Os guias no livro da Inocência discutem isso, a noção de operarmos baseados na memória, e nossa memória, segundo eles, é contaminada pela crença na separação. Então você vê, muitas das coisas que estão acontecendo, seja racismo, seja violência, seja guerra, ódio ou divisão, são ideias com as quais você e eu crescemos. Tipo, fomos programados com essas coisas que vêm da nossa sociedade, essas novas gerações que estão surgindo atrás dela, e não todo mundo, claro, mas as novas gerações parecem estar rejeitando muitas das coisas que você e eu aceitamos, porque na época não sabíamos que era possível fazer diferente, porque nós. Precisamente. Você percebe isso? Essas guerras, eventos, dinâmicas políticas e econômicas que ocorrem pelo mundo são marcos para a nova geração. Espera-se que muitos das gerações mais velhas percebam o quão ridícula é a guerra. Devemos nos unir para acabar com a violência. Precisamos eliminar a divisão. É exatamente isso que eu ouço. Quer dizer, me disseram. Vai levar 4 gerações para começarmos a ver algo diferente, para vermos a manifestação do novo. Já pensou que as crianças que nascem hoje podem ter uma consciência diferente? Elas parecem rejeitar sistemas binários e conceitos que julgávamos imutáveis. As definições de ser homem, ser mulher, ter privilégios, estão sendo reavaliadas e reinterpretadas, ao que tudo indica. E espero que para melhor, é o que dizem. Sim, quanto a, tipo, meus filhos vão pensar ao ouvirem isso. Trabalhar numa única empresa por 40 anos e receber relógio de ouro ao se aposentar, tudo isso não faz sentido para eles. Ficam tipo, o quê? Uma ideia muito estranha para quem não tem ponto de referência. É isso mesmo, exatamente. Quer dizer, quando eu cresci, você ia, sabe, se quisesse progredir no mundo e, sabe, não queria ficar endividado. Por que a faculdade ficou tão inacessível para você? E agora o Google, né? Aliás, não queria interromper, mas agora o Google está recrutando jovens do ensino médio. Eles nem estão exigindo diploma universitário. É tipo, não, nós vamos treinar você. Ah, eu não sabia disso. Muitas empresas de tecnologia fazem isso agora com a geração jovem. Fui professor universitário por 25 anos e adorava. Tinha cerca de 50 anos. Quando finalmente quitei minhas dívidas, após muito tempo, foi uma loucura. Vocês ou os guias têm algum conselho sobre como superar esse ódio e divisão que estão sendo intensificados pelos eventos do mundo? Bem, eu acho que é fundamental para tudo o que eles ensinam. E acho que eles mencionaram isso. Mas deixe-me esclarecer. O que estamos dizendo é que você precisa entender algo essencial. Você está vendo uma criação, fruto de decisões feitas com medo. Decisões feitas sob o efeito do medo tendem a gerar mais medo. A dinâmica do medo é tal que ele clama por mais medo. Cada decisão que você toma enquanto com medo assegura a continuidade desse ciclo. O ato de julgar é, em si, uma manifestação do medo. O ódio é medo. A recriminação é medo. Ambos refletem a crença na defesa contra o terrível que já ocorreu para que não se repita, para que o terrível não aconteça de novo. Você pode atingir um nível de tom e de relevância tal que permite compreender quem nós somos e quem você é em relação ao ser humano. Primeiramente, como ser humano, eu possuo o direito inalienável de existir. E, em seguida, em uma segunda instância, como um ser de natureza divina,
Porque no fundo eu represento todos nós. Porque eu sou todos. Todos os seres humanos vêm da mesma fonte. Vêm da mesma fonte. Se perceber que já está curado, você está curado. Ponto final. Disse ponto final. Como podemos individualmente desempenhar nosso papel em resolvendo e curando esses conflitos ao redor do mundo? Bem, eu acho que no nível pessoal há coisas que fazemos. Quero dizer, somos responsáveis por todas as nossas escolhas. E como acabaram de dizer, e eu acredito nisso porque vivenciei, se a ação do medo é criar mais medo e eu tomo decisões com medo, estou contribuindo para exatamente aquilo que digo não querer reconhecer a divindade inerente naquele a quem você chamaria de inimigo ou de outro. Reconhecer a dignidade da expressão deles, quem quer que sejam, e o valor deles porque são seres humanos. É um bom primeiro passo. Mas o que fazemos? Praticamente depende de como você é chamado. Estão dizendo que depende de como você é chamado. Se você é convocado a agir, você agirá. Você agirá. Você é chamado para orar. Se você é chamado a orar, irá orar. O nível de consciência mantido define o que você percebe em alinhamento com isso. Em alinhamento. Quem age de um patamar elevado, afirma o que vê. Afirma o que vê naquela expressão. Naquele nível de expressão, compreender significa entender o significado. A paz é alcançada através da paz. A paz é reivindicada pela própria paz, não pelo antagonismo da guerra, a ação da paz em si. É rejuvenescedora. A ação do contra, a ação de lutar. Lutar é sempre opressivo. Então você escolhe lutar. Portanto, se você decide lutar, está efetivamente apostando no próprio ato de lutar. Se você reivindica a paz, então reivindica a paz. Sem paz, não há paz. Concretize a paz, coloque em prática. Concretize a paz, coloque em prática. O mundo vai mudar. Belíssimo. Isso faz muito sentido. Agora vamos ao seu livro. O livro da inocência, meu amigo. Qual era o foco da nova visão de si mesmo e da vida no livro da inocência? Eu nunca sei o que esperar dos livros, nem sabia o título deste até que me entregaram. Surpreendi-me, pois ensinava sobre a presença no ser. Presença no ser. Ainda tentava entender o significado disso. E então eu disse, aqui está o livro da inocência. E eu fiquei tipo, o que é isso? Mas dizem que existe um aspecto em todos nós que chamam de mônada ou o eu divino. Você pode chamar de Cristo interior, se quiser. Há um termo para isso, suspeito, em cada tipo de espiritualidade, ensinando mais aquela faísca divina. Dizem que essa parte de nós está além. A ideia de separação não existe lá. E também está além do pecado, algo sobre o qual eles realmente nunca falaram em seus ensinamentos. Mas a ideia do pecado como a negação do divino, e é só isso que é. Então, a parte de nós que é inocente, verdadeiramente inocência, é a fonte. E esse é o aspecto de nós que busca a redenção através de nós. E isso não significa, suspeito que você consideraria como pecado ou blasfêmia, se preferir usar essa palavra, é a negação do divino, o que basicamente não é um ensinamento religioso. É apenas dizer que Deus não pode estar onde aquela coisa terrível está. Você vê, a negação do divino é nosso problema, dizem eles. Quanto mais o negamos e quando somos encorajados a fazê-lo, Deus não pode estar onde o horrível se faz presente. Assim, acabamos exacerbando a escuridão em vez de ser ou trazer a luz para ela. Agora, eles falaram, a oração é o enxergar da presença do divino onde ela foi negada. Não é quando alguém diz, desejos e orações pelas vítimas, como se fosse uma banalidade. Oração, eles dizem, é um ato que se faz onde você está reivindicando o divino, onde ele foi negado. É trazer a luz para a escuridão. E eles dizem que, de fato, tem efeito que realmente transforma as coisas. O livro que acabaram de ensinar fala todo sobre como a matéria é alterada através. Esse tipo de trabalho, como o mundo muda, ao ser reconhecido e lhe dando uma oportunidade, ser o que era. Então, de certa forma, o que fazemos neste livro é resgatar quem somos, além do que pensávamos ou achávamos que era nossa história. E dizem que isso ocorre em uma escala enorme. Agora, se olhar por esse ângulo,
Tudo o que eu olho ao redor do cômodo e vejo provavelmente foi nomeado por outra pessoa. Tipo, é isso que é uma cadeira, é isso que é uma janela. E todas essas coisas são realmente estruturas. E as estruturas são feitas, dizem eles, da mesma substância que a energia da fonte em um nível de vibração mais baixo. O levantar dessa coisa está movendo as além do que foram chamadas ou como pensávamos nelas, como pensávamos no casamento ruim e o que eu tornava ruim, ou como pensávamos naquela coisa terrível que aconteceu quando eu tinha 9 anos e que parece enraizada na minha psique. A reconquista da própria memória não é sobre decidir que as coisas não aconteceram ou fingir que as coisas não foram. Então é trazer a presença do divino onde ela foi negada. E é isso que dizem, muda tudo. Não sei se ficou claro, mas é basicamente isso. Como os guias falam sobre transcender nossa compreensão limitada deste mundo em geral? É boa. Eles trabalham com esses alinhamentos. E um dos alinhamentos, eu sei quem sou, eu sei o que sou, eu sei como sirvo, dizem, é invocado pelo eu divino ou pela mônada. E é esse aspecto de nós que reivindica tudo. Mas a afirmação que segue isso. Novamente, a afirmação pelo eu divino é a afirmação: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Agora, se você quiser pensar nisso apenas como palavras ou jargão, não significa muito, mas se entender o que realmente acontece. O eu divino, aquela parte de você, de mim ou de todos, que sabe quem é, o que é e como serve, ou o Deus interior, é livre e sabe que é livre e, consequentemente, não está preso. Pela arquitetura ou pelas estruturas nas quais investimos ou que nos disseram para aceitar. Os guias dizem que nada é reivindicado. Qualquer manifestação. Nada é reivindicado sem ser visto como possível. O que sabemos vem da experiência, como a estrutura da personalidade. Ela é conhecida por dados históricos. Onde cresceu? A igreja que sua família frequentava, ou que seus professores diziam que você era bom ou não. Compilamos essas informações, operamos por elas e tudo nasce dessa lente de separação. Ao se alinhar com o superior e a reivindicação ser simples, estou no cômodo superior, que é uma reivindicação simples. Novamente, é o eu divino se manifestando, onde se expressa, as coisas mudam e realmente mudam. Entendo, pois o aspecto de você, que sabe quem é, agora tem, de certo modo, livre arbítrio para se afirmar em todos os nossos aspectos, incluindo os mais profundos, que nos definem pelas limitações. Eu sempre fui assim, isso sempre vai ser assim, o mundo sempre foi assim, e sempre será assim. O que penso eu é um tanto nihilista. A possibilidade do novo deve ser reivindicada antes que as coisas mudem. Mas eu não acho que estamos nos erguendo pelos próprios esforços. Quer dizer, sou crente na graça, até certo ponto. E eu sei, quando eu tinha 25 anos e estava sofrendo muito porque eu bebia demais, e eu orei pela primeira vez, sendo que fui criado ateu, e ouvi uma voz me dizendo o que fazer, e eu a escutei. Aquilo foi um tipo de graça, mas eu pedi por ajuda. Eu me tornei disponível para algo e eu acredito que o livre-arbítrio é respeitado. Mas se a vontade que temos é de certa forma oferecida de maneira superior e nos dispomos a saber quem somos além. O que nos ensinaram ou como nos ensinaram a ter medo ou de quem ter medo ou como o mundo deveria ser. Conseguimos algo muito, muito melhor. Tantos ensinamentos por aí. Penso na manifestação ou em conseguir coisas. Quero algo maior, sou mais sofisticado. E é isso que o pequeno eu, ou o eu da personalidade, foi ensinado a buscar. Mas o Deus interior, ou o verdadeiro eu, acredito, sabe realmente do que precisamos, tanto no nível da personalidade. Eu, Paul, Alex, qualquer um de nós, mas suspeito que ele também compreenda o que todos precisamos. E se conseguirmos alcançar esse nível de potential, podemos começar a respeitar e honrar uns aos outros, e aí tudo começa a mudar, conforme os guias disseram. Mas enquanto tentarmos esconder nossas falhas debaixo do tapete, nada ou quase nada mudará. Então, com esse ensinamento específico, Paul, como você o aplicou na sua vida? Porque você se declarou ateu?
Sabe, somos céticos em relação a tudo isso há muito tempo e até hoje você é tipo, eu não sei o que está acontecendo, eu só estou aqui. Como isso funciona na sua vida? Bem, de um jeito diferente do que era antes, tenho que dizer. Minha jornada espiritual é peculiar e não sinto que cheguei lá. E certamente não saio por aí dizendo que estou desperto ou iluminado. Já fiz um bom tanto de trabalho até agora e não terminei, ainda há mais a fazer. Mas não penso nisso como trabalho, não da maneira que pensava antes. Vejo como um desdobramento da vida e que as lições vêm através da disposição de estar presente para elas. Estou vivendo uma vida, agora, que jamais poderia ter imaginado para mim, e eu sei disso. Há 10 anos não imaginava isso. Agora trabalho com a energia da palavra de forma prática. E trabalho intensamente como canal dos guias, o que implica em anotar constantemente. Não me considero sempre o melhor aluno deles, mas tampouco sou dos piores, pois já assimilei bastante disso agora. E sei onde estou no meu caminho e onde sou teimoso. E, irritado por ainda não ter um parceiro ou por isso, pessoas morrem mesmo quando não desejo e ocorrem coisas no mundo que considero horríveis. Ainda tenho todas essas reações humanas, mas minha experiência está bem diferente. Isso é tudo que posso dizer. Muita coisa mudou. Estou uns 45 quilos mais leve que antes. Você está ótimo. 10 anos mais jovem, sinto-me melhor. Mas não é só isso. É principalmente. Cheguei a uma consciência, acho, da bondade no mundo e nas pessoas que eu não sei que eu costumava ter. É mais ou menos isso. Sei que era. Fazendo, creio, uma das primeiras conversas. Você contava que em sessões de canalização com guias, eles interrompiam porque você dizia: desculpe, temos que parar pelo Paul, pois ele discorda. Precisamos esclarecer para o Paul. Eles ainda fazem isso. Estou melhor que antes, nas palestras recentes. Fiz um curso de 5 dias. Oficina no Centro Cripola, nos Berkshires, em Massachusetts. E eles acabaram de dizer: não vamos ouvir as perguntas do Paul hoje. Vamos fazer isso. Eles vão ensinar de qualquer jeito. Eles vão me ouvir depois. E eu fico feliz quando isso acontece, porque sei que o ensino vai ser um desafio para mim no nível pessoal. Que vou ter discordâncias, mas também que elas estão suficientemente no comando para seguir com o material delas e prepararão uma aula para esses alunos e vão ministrá-la. Interrompo aulas frequentemente ainda. E nos livros eu faço isso também. Mas também estou suspeito atuando como uma espécie de representante do leitor. Então, se algo me confunde, se algo não faz sentido para mim ou precisa de mais esclarecimento, eu posso pedir e geralmente eles me atendem. Esses são os pássaros de Maui ao fundo. Então é isso. E muito obrigado por morar em Maui. Alguém tem que viver lá no Havaí, no paraíso. Então eu te agradeço. Feliz em fazer. Certamente está. Consegue interpretar dos guias o conceito de simplicidade primordial? Isso é um termo deles? Você nunca ouviu falar do termo primordial deles? Eles podem ter dito, e eu esqueci. Simplicidade primordial. Quer perguntar a eles? Eu não recebo nenhuma resposta a isso. Tudo bem, então. A verdade sobre a sua essência é extraordinariamente simples. O verdadeiro eu, ou a fonte de todas as coisas, desdobra-se à medida que você se aceita tal como é. Isso também é incrivelmente simples. Você tende a complicar tudo o que pode, sob a crença de que detém o controle sobre tudo o que existe. Contudo, ao se entregar plenamente e permitir que Deus atue como Deus em sua vida, fique atento e observe os milagres se desdobrarem diante de você. Ponto final. Certo. Justo, justo. Agora, de que maneira o livro do Inocente propõe mudar os paradigmas dos leitores em suas próprias personalidades e vida? Eles já ditaram um outro livro inteiro que eu também não me lembro, então deixa eu ver se consigo lembrar. Você está falando do novo? O novo se chama O Mundo Renovado. Eles terminaram esse, em setembro, então, recentemente. Como isso altera a visão dos leitores? Vou perguntar a eles, pois o livro é deles.
Queremos dizer só uma coisa: a crença de que você ainda não percebeu a crença de que. Em que realidade você está? Este texto sugere que quando a realidade se torna flexível e suscetível a uma nova percepção, quando ela se molda a um novo potencial e a uma nova reivindicação, é nesse momento que o mundo começará a mudar. Essa transformação não ocorre no nível superficial da personalidade, nem é realizada pela vontade do ego limitado, pela vontade do pequeno eu. Mas é feito através da aplicação, do princípio divino ou do princípio ativo, fonte, ou do princípio ativo da fonte. Venha como você vem, como você, buscando reconciliação através de você, com o eu divino que expressa todas as coisas, que se expressa como todas as coisas, Deus como todas as coisas. Isso é realização. É uma mudança fundamental na arquitetura do que se pensa ser a realidade, Ponto final. Eles estão declarando. Ponto final. Você disse algo muito interessante há pouco, que sua personalidade vai discordar dos ensinamentos deles. Qual outra maneira de dizer a programação que marcou sua infância, da sua opinião, do seu ponto de vista? E também os guias, se eles tiverem algo a dizer sobre isso. Como podemos superar essa programação? Porque eu sempre disse que você passa os primeiros 7 anos sendo programado e o resto da vida tentando se desprogramar. Eu estava meio que pensando sobre isso mais cedo hoje. A propósito de nada, eu deveria escrever uma autobiografia sobre como tudo isso aconteceu. Estive refletindo sobre meu passado, pensando em como era ignorante em certos aspectos, ou talvez só ingênuo, ou... Muitas bobagens fizemos, senhor. Mas jamais me passaria pela cabeça fazer isso agora. Isso não faz parte do funcionamento ou da visão da minha mente. É, de certa forma, apenas os frutos de ter vivido. Então a questão é, como superamos isso? Qual era mesmo a pergunta? Sim, como podemos superar essa programação que nos guia quase em piloto automático ao longo de nossas vidas? Eles estão dizendo tanto sim quanto não. 40% é simplesmente hábito, 40% é simplesmente escolha. E os restantes 20% envolvem olhar ao seu redor para discernir o que você deve fazer, observando e refletindo sobre o comportamento dos outros. Quando você compreende que possui autonomia, que o seu eu divino tem a capacidade de agir com intenção, aquilo que já não lhe serve mais se torna evidente e pode ser deixado para trás. E então você pode ser libertado disso, ou isso pode ser transformado se não estiver mais te servindo. Então, os comportamentos habituais. Embora algo possa ter tido um propósito significativo em algum momento da sua existência, chega uma hora em que isso se torna ultrapassado e pode ser abandonado. Muitas vezes você acredita ser o produto da sua história, e de certa forma isso é verdade. No entanto, há um aspecto seu, o eu eterno, que constantemente reconhece a sua essência. Esse eu não é limitado ou definido pelos eventos do passado, nem está confinado às dimensões do tempo e do espaço. Ele é genuinamente livre, existindo além das narrativas temporais e das restrições físicas que parecem moldar nossa realidade. E a sua escolha, a sua ação, a sua expressão, através de si, é para se realizar através de você. E então tudo o que encontra, Deus vê Deus. Deus vê Deus em todas as suas criações, Ponto final. Agora, Paulo, deixe-me perguntar isso, porque é outra questão que recebo, tanto nos comentários quanto em e-mails. Pessoas que chegaram a um ponto em que sua vibração e a frequência ficaram tão baixas que sentem que não tem mais nenhuma outra saída. Sim, onde eles só querem sair às vezes. Tem algum conselho? Ou orientação? Ou os guias têm alguma orientação para pessoas que acabaram de... Elas sentem que isso não vai melhorar, que estão encurraladas, estão sendo encaixotadas e pensam, por que continuar esse tipo de coisa? Recebo tantas dessas perguntas. Gostaria de saber se os guias têm alguma orientação sobre isso. Eu vou consultá-los em um instante, mas eu já estive lá. Eu sei disso. Quando leio para as pessoas, eu me coloco no lugar delas e sinto o que sentem.
Sei como é e já me coloquei no lugar de pessoas antes de partirem. Frequentemente as encontro ainda com um corpo. Estamos prestes a pular do telhado. Conheço o terror e a agonia que estão lá. Já vivenciei e reconheço isso, pois conheço esses sentimentos. Tive-os e minha juventude foi dura, mas eu conheço o benefício de persistir. E para mim, minha jornada não foi nada de arco-íris, unicórnios e cristais. Queria que fosse. Admiro quem tem isso para mim. Fui sacudido, mas segui em frente apesar dos trancos. Não foi uma travessia elegante. Então, vou recorrer aos guias sobre isso, porque é uma pergunta muito boa. Só diríamos uma coisa. Diríamos apenas uma coisa. Você está aqui por um motivo. Você está aqui por um motivo. O motivo pode ainda ser desconhecido para você, mas é possível solicitá-lo. E então, aguardar a sua chegada. Alguns de vocês podem achar que isso basta. No entanto, temos mais. Um sorriso para alguém. Mas pode ser o modo como você sorri para alguém. Pode ser como você trata alguém. Pode ser como você cuida de alguém. Pode ser como você cuida de alguém além de si mesmo, além de si mesmo. Isso te dá o motivo que te faz continuar além do que você conhecia, continuar além do que você conhecia. Quando o seu foco é inteiramente em si mesmo. Quando o seu foco é totalmente no eu, e o eu está na sombra, e o eu está na sombra, você deve buscar o outro. Você deve alcançar o outro. Para chamar a luz para você. Para chamar a luz para você. Você pode chamar a Deus. Você pode chamar a Deus. Você pode convidar Deus para entrar em sua vida. Pode convidar Deus. Mas também deve saber, também deve compreender que se você nasceu, se veio ao mundo, tem o direito de estar aqui. Tem o direito de estar aqui. Não apenas o direito, mas também um propósito. O verdadeiro eu, assim como o seu, é o que ensinamos. Não negamos a humanidade, nem as experiências que você tem em forma física. É essencial estar informado. Os desafios enfrentados são parte da jornada e do passado de alguém, e podem ser considerados a maldição da alma, mas são essenciais para o aprendizado que ela obtém. Se você reconhecer que está aqui por um motivo, peça para que lhe mostrem qual é. E peça para que lhe mostrem o motivo, que venha em um gesto, que venha em um gesto, em um encontro, em um encontro. Não espere que a coisa caia, não espere que a coisa caia no seu colo. Como férias grátis. Como férias grátis. Que seja simples. Que seja simples. Estou aqui para pegar meu café. Estou aqui para pegar meu café. Para sentar com a mulher no banco ao meu lado e compartilhar nosso dia. E compartilhar nosso dia. Estou aqui para dar o passeio. Estou aqui para dar o passeio, mesmo que não saibamos para onde vamos. Mesmo que eu não saiba para onde estou indo. E confiar que mais revelações virão. E ter certeza disso, pois prometemos que será. Prometemos que será assim. Foi interessante, pois conheço sua história, como e quando os guias surgiram na sua vida num momento em que você meio que só. Não diria desabafou, mas assim como eu precisava de algo, você gritou para o universo. Aconteceu comigo algo muito semelhante também. Eu estava na parte mais sombria da minha vida e pedi ajuda e ela veio no dia seguinte. Isso já aconteceu tantas vezes na minha vida e é algo que não se fala o suficiente, que eles não vão interferir. Os seus guias espirituais, seus anjos, ninguém vai interferir. Mas se você pedir ajuda, ajuda específica, não os números da loteria, mas a ajuda específica, geralmente ela chega. Isso tem sido a minha experiência. E às vezes não vem do jeito que eu gostaria. Pode ser uma completa mudança de rumo na vida. A ideia do que se espera que alguém seja. Tive que renunciar a muito, muito mesmo. E por sinal, não queria renunciar a nada disso, não escolheria isso. Concordo plenamente com você. Nós temos livre-arbítrio no mundo dos 12 passos. Falam sobre as pessoas chegando ao fundo do poço. E você tem que querer parar. E eu acho que há verdade nisso. Não há nada, diga isso. Há essa antiga música de Leonard Cohen. Eu realmente gosto de Leonard Cohen. Quando eu tinha 9, na verdade tinha 12. Sempre ouvi essas coisas, nunca parei. Mas na música Suzanne eu não fui criado com religião. Então, a frase em Suzanne era: Jesus era um marinheiro ao caminhar sobre as águas. Observou longamente de sua torre de madeira solitária e, ao ter certeza de que só os afogando o viam, disse que todos seriam marinheiros até serem pelo mar libertados.
Isso me tocou. Ótima frase, sim. É poesia, era esse o sentimento. A graça surge em qualquer situação, eu acho. Agora moro em Maui. Todos os amigos são povo de Maharaji. É totalmente diferente, mas a verdade é a mesma em qualquer lugar. Todos buscamos reconciliação com o que de alguma forma sabemos ser verdade no fundo. Creio que essas oportunidades surgem quando notamos que o modo habitual de fazer as coisas já não funciona. E é assustador sair da zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto possa ser dolorosa. É o diabo conhecido versus certamente o desconhecido. Então, para alguém que está nessa zona de conforto, seja ela de dor ou simplesmente de estagnação, que conselho você ou os guias dariam para ajudar a sair dessa condição? Porque se você não fizer isso por conta própria, o universo vai fazer e não vai ser agradável. Aconteceu comigo algumas vezes e eu rezo para. Lembro que aconteceu tipo 2, talvez 3 vezes. Uma vez eu estava realmente preso. Era tipo nos meus 30 e poucos anos. Eu estava tão deprimido, tão estagnado, e eu pensava, me tire dessa. E em um mês, tipo 3 semanas, meu gato morreu. Perdi meu apartamento, quer dizer, tive que me mudar. Era como se tudo. Mas demorei muito para me adaptar, depois aconteceu de novo em algo similar. E foi crescimento, não conforto. Preciso saber. Vinha mal e sem escolher. Estava na Costa Rica trabalhando quando Nova York fechou na Covid e um amigo falou, tem um lugar para você aqui. Assim cheguei pensando em ficar 2 semanas. Nunca parti, só redirecionei minha vida. E acho que devemos estar dispostos. Mas creio que, ao pedir para se desvencilhar, esteja pronto. Pode dar errado, mas acontecerá. E também acho que o que você disse antes foi muito importante. Não virá do jeito que você quer. Não virá exatamente igual. Ele surgirá de modos inesperados e talvez só perceba anos depois. Então dirá: ah, é por isso que aquilo ocorreu e é por isso que aconteceu. Você precisa estar aberto a isso, não acha? Sim, com certeza. Isso provavelmente vai acontecer de qualquer forma. Terá que conviver com isso. Também é interessante, pois conversei com muitos que tiveram experiências de quase morte, a experiência suprema, etapa universal, está a morrer. Pensam, ok, não ouviste as outras mensagens enviadas? Vamos ter que te matar agora, te levar lá para cima, ter uma conversinha e depois te mandar de volta, porque você obviamente não está ouvindo. É fascinante. Agora, de todos esses livros que os guias escreveram através de você, qual foi o que mais te impactou? Ah, nossa. Eles falam com diferentes níveis de consciência, conforme você vai progredindo. Eu sou. A palavra, que foi o primeiro livro, foi uma surpresa, porque eles disseram, temos um livro para escrever, e se você dedicar 2 semanas, nós faremos isso. E eu não esperava que nada acontecesse. E só quando digitei todas as transcrições, eu nem sabia quanto tempo. A coisa era que vi que era um livro e fazia sentido, e fazia total sentido. E então eles disseram, será publicado. E foi, não é? E todas essas coisas. De certa forma, e é engraçado, é o livro mais suave de todos eles. Há um livro chamado O Livro do Conhecimento e do Valor. É um livro muito amoroso e fala sobre como nos ensinaram a acreditar que não somos dignos do espírito. E isso, eu acho, foi um livro encantador quando surgiu, e surgiu de maneira tão suave. Alguns livros são como voos turbulentos. Você só deseja que terminem logo. Todos cumprem seu papel distintamente, e as pessoas são atraídas pelo livro que lhes parece certo naquele momento. O que você espera do livro da inocência? Espero que as pessoas que irão se beneficiar com isso possam encontrá-lo. É realmente só isso. Não se trata do meu ensino, e eu não costumo refletir sobre essas coisas assim. Não há carreirismo envolvido aqui. Eu ajudo a dar vida a esses livros e, uma vez no mundo, eles encontram seu público. Sou grato por isso. Se ajudarem alguém, minha gratidão cresce.
Como disse, às vezes dou os livros às pessoas. Eles não são viciantes. Se não quiser ler, não há pressão. Mas quando estiver pronto, ele estará lá. É assim que sinto sobre todos, de verdade. Quero fazer algumas perguntas aos guias, as mesmas que faço a todos os convidados e já fiz a você. Se possível, quero repeti-las com os guias. O que são os guias? Definições de viver uma vida boa e plena. Ser honesto consigo mesmo e com os outros. Ponto final. Que conselho? Bem, isso foi para você, Paul. Que conselho você daria ao seu eu mais jovem? Eles disseram que não temos um eu jovem? Não, foi para você. Isso é engraçado, nunca ouvi. Então, deixa eu pensar. O que mais daria ao meu eu jovem? Paulinho? Basicamente, não seja tão duro consigo. No fim, tudo vai dar certo. Sublinhe de qualquer jeito. Essa é a palavra. Deixe-me fazer mais uma pergunta. Qual foi a lição mais difícil que você aprendeu e que mais tempo levou para assimilar? Acho que ainda aprendo. E o que me vem à mente é que eu não precisava ser quem eu achava que deveria ser neste mundo. Certo. Aos guias, como vocês definem Deus ou a origem? Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. E qual é o propósito final da vida? Amar o próximo. Conhecer Deus. Conhecer Deus e tornar-se. Só se pode ser na verdade. E tornar-se quem só se pode ser na verdade. Paulo, onde podem saber mais sobre você e o incrível trabalho que fazem você e os guias? Meu site é simplesmente o meu nome, paulselig.com. Lá tem eventos, links e tudo o que você poderia querer. É por isso, Paulo, que eu te amo. Paulo, você é tão médium relutante que deveria registrar mediumrelutante.com.br. Tem coisas suas lá. Você sempre teve essa energia, desde que te conheço, parece que diz, é isso que faço. Sim, mas é o que eu faço. E se eu fosse jogador de basquete, o que não sou, só estou dizendo, sim, é isso que eu faço. Sou jogador de basquete. Não me acho mais nobre ou especial que os outros. Possuo habilidades em desenvolvimento organizacional e estou contente por ser um colaborador com diretrizes que surgem e atuo. A propósito, todos temos capacidade de canalizar? Acredito que todos temos capacidade de acessar a intuição. Eu não sei, sim e não. Eles estão dizendo sim e não. Depende do nível que você quer acessar. Depende do nível em que você quer se conectar. Você pode ser guiado por outros seres, pode ser guiado por outros seres. Nem todos têm a sabedoria que justifique serem ouvidos. Se almeja ser um ser elevado ou um mestre de alta estatura, deve preparar-se para isso. Esteja ciente de que a transformação não é instantânea, não ocorre de imediato. Alguns podem nascer com notável capacidade, mas isso não é comum. Mas existe uma habilidade que ainda necessita ser desenvolvida e aprimorada. A capacidade de transmitir informações com precisão, através do trabalho com um guia elevado. Onde se pode comprar o livro da inocência? Em qualquer livraria ou online, grandes livrarias devem ter o livro. E os guias têm alguma mensagem final para o público? Confiem em si mesmos o suficiente para acreditar que vocês merecem viver uma vida repleta de alegria. Confiem em si mesmo para que saibam que é possível viver uma vida digna de amor, uma vida digna de confiança e que podem confiar na capacidade de viver uma existência dedicada ao serviço do mais elevado, sem jamais negar a alegria de ser, a alegria de habitar um corpo em comunhão com os semelhantes e nesta maravilhosa terra. Ponto final. Alguma palavra final para o público? Paulo, é sempre um prazer e uma honra, meu amigo, falar com você. Estou ansioso pelo nosso próximo papo. Obrigado por tudo que você e os caras estão fazendo pelo mundo, amigo. Você também. Obrigado, Alex. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.